Olá, bem-vindo ao programa Estação Saúde, programa que está levando informações de saúde para você e toda a sua família, gravado aqui nos estúdios da TV Master, a primeira e única toda nossa. No programa de hoje vamos conversar com ele, Dr. Constantino Giovanni, que é pediatra e vai falar sobre obesidade infantil. O Dr. Constantino Giovanni, que é o nosso consultor na área de pediatria desta semana. Doutor, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Agradeço em meu nome e em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria esse espaço concedido para que a gente possa falar um pouco sobre as questões relacionadas à infância e hoje especialmente à alimentação e os distúrbios alimentares da criança. Com certeza, para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master, o grupo Alex Filho, prazer tê-lo conosco. Pois é, se você tiver criança em casa ou conhece alguém que tem criança, seu sobrinho, o seu filho, seu primo, seu parente, o assunto de hoje é obesidade infantil com ele, nosso consultor dessa semana na área de pediatria, Dr. Constantino Giovanni. Doutor, nós vamos pedir a primeira imagem para entender melhor, né, tem tudo a ver com essa pergunta. A primeira imagem na tela da TV Master. Vamos à imagem. Primeira imagem. Olha só, nós temos aí uma imagem, logicamente é uma imagem que mostra 3 crianças e 3 fases diferentes. A pergunta é a seguinte, quando é que uma criança, no caso, é considerada obesa? A obesidade infantil, ela, para nós pediatras, ela é um diagnóstico feito em função da faixa etária e em função do peso da criança e altura para aquela faixa etária. Existe um índice, que é o chamado Índice de Massa Corporal, conhecido como IMC, que é variável da infância até a fase adulta e que nós temos gráficos específicos para a classificação. O que nós vemos aí são 2 extremos, uma criança muito magra, uma criança já com uma característica física de obesidade, e no meio uma criança com um padrão intermediário, o que não necessariamente significa uma criança plenamente saudável. Ok, vamos para a próxima imagem, e aí está a mensagem desta semana. Obesidade infantil, uns quilos a mais hoje, uns anos a menos no futuro. Doutor Constantino, de volta ao estúdio, isso na realidade, essa frase, essa mensagem, é a pura realidade? É a pura realidade porque a gente sabe, e isso de há muito tempo e agora de maneira muito mais clara e muito mais confirmada por pesquisas, que a alimentação da criança e o peso da criança nos primeiros anos de vida vão ser determinantes de algumas doenças do adulto e que, por isso, essas doenças podem ser plenamente evitáveis ou reduzir o seu impacto na idade adulta quando a criança é pequena. O que vem a ser, no caso, dislipidemia? O termo dislipidemia tem relação com as alterações dos lipídios sanguíneos. Existem vários tipos de lipídios sanguíneos, desde lipídios liberados em moléculas, que nós chamamos de triglicerídeos, até os lipídios mais complexos, de alta e baixa densidade, como foi mostrado no vídeo, em que os de baixa densidade, por serem pequenos, têm maior propensão a causar alterações nos vasos sanguíneos. Mas os lipídios de alta densidade, quando em excesso, também têm relação com doenças vasculares. E é importante que se coloque que as alterações dos lipídios sanguíneos, das gorduras do sangue, como normalmente as pessoas dizem, elas não trazem problemas, apenas os problemas vasculares, como foi citado o infarto, o acidente vascular cerebral, a hemorragia cerebral, mas também alterações na circulação periférica, principalmente de rim, principalmente de pâncreas, principalmente de fígado, gerando daí outras alterações que vão ser decorrentes desse erro metabólico do organismo ou gerado por um excesso alimentar, e daí nós podemos ter outras doenças associadas, como é o caso do diabetes, como é o caso da doença renal, da doença hepática, da doença ocular. Ou seja, nós vamos ter, quando o paciente tem a dislipidemia, o que nós vamos encontrar é uma doença sistêmica e não apenas localizada na estrutura vascular. Aliás,
A gente vê muitas cenas em canais abertos também de situações de jovens, né? Muitas vezes atleta e tendo problemas no campo, várias áreas, e você fica sem entender como é que um jovem, de uma hora para outra, né, sofreu um problema como esse. E aí você tem que fazer um histórico, de acordo com o que o doutor está falando, seria mais ou menos isso que ele vai explicar. A causa disso tudo, né? O que pode causar e levar a uma situação dessa no futuro. Aí qual seria, no caso, doutor, a causa da dislipidemia, no caso? Existem essencialmente 3 fatores que vão gerar dislipidemia. O primeiro fator é o fator genético. É a característica familiar daquele indivíduo em que ele traz histórico familiar de doenças relacionadas o infarto agudo do miocárdio, ou AVC, ou doenças renais, hepáticas, ou diabetes, gerado por uma característica familiar de alteração metabólica. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser obesa para ter uma dislipidemia. A gente conhece crianças que têm até uma estatura fina, como aquela que nós vimos na foto inicial, que você tem uma criança magrinha, mas que apresenta taxas de lipídios alterados. Então, o primeiro fator é um fator genético. O segundo fator, que é um fator extremamente importante e mais frequente hoje, é a associação de uma dieta inadequada desde a infância, que é a má educação alimentar. Essa má educação alimentar, incluindo a qualidade e a quantidade do alimento ingerido pela criança, pelo adolescente e pelo adulto, e aliado a isso, a falta de atividade física. Hoje nós somos muito acomodados nas nossas atividades. Todas as nossas atividades, por uma característica de se chamar vida moderna, ela perdeu a atividade física como foco fundamental. Então, o controle remoto, as portas de carro que se abrem e se fecham com facilidade, a redução de uso de bicicleta, de caminhadas, o que faz com que você tenha que lançar mão disso como um processo terapêutico para esse indivíduo. E o terceiro fator, que é o estresse. O estresse do dia a dia, que aliado aos fatores anteriores, vai contribuir de forma extremamente importante para as alterações não somente lipídicas, mas também as alterações de outros órgãos e sistemas. Ok, por falar em entender melhor, vamos ver outras imagens que nós selecionamos da internet, na tela do Estação Saúde. Outras imagens na tela. Olha só, vamos ver a imagem em relação à questão da obesidade. Enquanto ele coloca as imagens, doutor, já posso dizer que a obesidade é um caso de epidemia no Brasil? Os dados no Brasil ainda são dados não tão amplos como em outros países que a gente tem. Mas isso é uma característica mundial. Hoje nós podemos dizer que algumas doenças que só se encontravam em adultos se encontram em criança, o que, de certa forma, é uma medida indireta da presença da obesidade infantil, como nós vemos nessa foto, em que a criança faz uma prega lateral demonstrando o excesso de gordura abdominal. E o aumento da circunferência abdominal em jovens e em adultos é um dos maiores fatores de risco para a ocorrência de alterações vasculares. E possivelmente aquela criança da imagem anterior, há uma possibilidade de ter uma vida sedentária, não é isso? Pela imagem, né, que dentro do que é a característica da criança hoje, você pode, a princípio, né, lembrar muito dos erros alimentares cometidos na primeira infância, nos primeiros anos de vida, aliada a uma atividade física reduzida, o que normalmente vai gerar esse tipo de problema. E lembrando que uma criança gordinha na infância é um adulto que dificilmente vai conseguir perder peso. Porque a perda de peso ela é muito dificultada porque ela inclui uma reeducação alimentar e uma reeducação do estilo de vida de cada um. Ok, vamos ver mais imagens. No caso, a gente está vendo uma criança bem menor. Nesse caso, existe alguma relação com a genética numa situação como essa? Existe. Agora, o fator genético, nessa idade, ele não é um fator tão preponderante assim para o excesso de peso. A ideia que sempre a gente teve de criança é que a criança bonita é a criança gordinha. Isso mesmo de forma inconsciente está incutido na nossa lembrança. Então, aqueles famosos concursos de crianças bonitinhas, né, que se tinha antigamente, nunca incluiu criança com peso adequado para a sua idade. Era sempre a criança gordinha, sorridente e feliz.
E a criança gordinha, sorridente, feliz, pode ser um adulto obeso e triste. Ok, outra imagem. Vamos ter outra imagem agora. Uma questão também, muito nas escolas, se verifica muito essa questão da atividade física. Esse aí é um fator importante, no caso, para reverter esses quadros? A educação para a atividade física ela é tão importante quanto a educação para a atividade alimentar, para a atividade prática da criança. Então, tudo isso que nós estamos vendo nessa imagem fazia parte da infância. Hoje em dia já não é mais um retrato da infância esse tipo de atividade. Então, as nossas crianças hoje, elas não têm mais atividade física com amigos. Essas atividades são limitadas pelo excesso de atividades escolares, o número de aula, as aulas de reforço, a criança mesmo pequena já está no curso de línguas, já está em outras atividades, o que faz com que a atividade física seja restringida. Muitas vezes há atividades que se limitam a 40 minutos, 2, 3 vezes por semana. Então, o que a gente sempre chama a atenção dos pais é que criança precisa brincar. Criança precisa brincar com criança, porque o adulto não dá conta da atividade da criança. O adulto cansa primeiro. Criança brincando com outra criança, além dela variar suas atividades físicas, ela vai ter um tempo de atividade maior do que teria com um adulto. E muitas vezes, por não conseguir acompanhar esse ritmo de atividade, ele lança a mão de atividades que são muito mais paradas, que são atividades que não incluem tanta corrida, tanta caminhada, tanto passeio de bicicleta e etc. Nós estamos hoje aqui com ele, Dr. Constantino Giovanni, que é o nosso pediatra desta semana. Estamos nos minutos finais do primeiro bloco e vem a pergunta fundamental. Doutor, no caso da dislipidemia, qual é a consequência desse quadro? As consequências que nós vamos ter da dislipidemia vão ser consequências em todos os órgãos do nosso organismo. Então, o que nós vamos encontrar, por exemplo, hoje em dia, que já se caracteriza aí sim como uma epidemia verdadeira, o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, ele é uma doença do adulto, ele não é uma doença para ser encontrada em criança. A criança diabética, geralmente, ela tem a diabetes tipo 1, que é aquela em que o pâncreas, ele adoece em função de características genéticas, metabólicas ou após infecções. Já a tipo 2, não. A tipo 2 ela está relacionada ao aumento da resistência à insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas para regular a quantidade de açúcar, e isso se dá fundamentalmente pelo excesso de peso, pelo excesso de gordura corporal. Um outro fator é o aparecimento de doenças vasculares em criança, como a hipertensão arterial, que é uma doença extremamente importante e que não deveria ser encontrado nessa faixa etária, a não ser secundária a outros fatores, como doença renal, por exemplo. Mas a hipertensão arterial, que hoje se caracteriza como predominante, também está associada à obesidade infantil. E o terceiro fator é a presença de doenças pela inatividade física, por exemplo, osteoporose em crianças menores, coisa que você não imagina encontrar em criança. Nossas crianças hoje vivem fechadas. A escola é fechada, as brincadeiras em casa é dentro de apartamento, é fechado em alguns locais, o que restringe a exposição dessa criança às brincadeiras expostas ao sol. Parece que o sol virou o grande vilão do mundo hoje. Na verdade, não deveria ser. As nossas crianças têm que ter exposição ao sol, têm que ter cuidado, mas têm que se expor ao sol. Então, esses são exemplos curtos daquilo que a dislipidemia pode provocar em nossas crianças. Ok, vamos agora para as imagens finais, para interagir com o Dr. Constantino, para a gente encerrar o primeiro bloco. Nas imagens na tela da TV Master, as imagens finais. Doutor, vamos fazer um pequeno, rápido raciocínio nesse caso aí. Em relação a essa imagem que nós estamos vendo, tem relação também com a história familiar, a questão da família em si? Tem, sempre tem. A criança que tem um sobrepeso ou a criança que tem uma obesidade, que seria o grau acima do sobrepeso pela classificação nutricional dessas crianças, ela tem sim uma relação muito grande com a característica familiar. É o que a gente chama de família gordinha. Então, essa família gordinha é a família que pensa gordo. É a família que só se sente satisfeita quando vê a sua criança comendo de forma excessiva, ou seja, fora daquilo que é a satisfação da criança, e também que tenha um padrão corporal que corresponda àquele padrão do que nós chamávamos antigamente, né, do bebê gordinho e feliz. Então, a criança que não se aproxima desse padrão, ele gera uma ansiedade muito grande na família
geram ansiedade muito grande nos avós, nos tios e que cobram dos pais. Dizendo, seu filho está magro, está curioso, ninguém está vendo mais, as costelas estão de fora. E isso, gerando ansiedade, vai fazer com que eles façam de tudo para ver essa criança comer. E esse fazer de tudo, muitas vezes significa mesmo que ela coma de forma inadequada e errada. Bem, infelizmente o nosso tempo, em relação a essas imagens, passa bem rapidinho as imagens que resta, essa aí, a próxima e a próxima. Ok, pode voltar. Bem, para finalizar, doutor Constantino, o senhor viu algumas imagens de alguns lanchinhos, né? Que é bem característico nas escolas, e não só nas escolas, e agora também tem filas e mais filas em restaurantes do fast food. A questão, antes de falar a questão da alimentação em si, o senhor tem 1 minuto, não sei como é que vai conseguir, mas vai conseguir com certeza. Com relação ao tratamento da dislipidemia, e depois um pequeno comentário a respeito dos lanchinhos. O tratamento da dislipidemia inclui essencialmente a educação familiar. A criança que fica dislipidêmica, ela já traz em si uma história familiar de educação alimentar inadequada. Então, o primeiro passo é orientar a família, reeducar a família, desmistificar a ideia de que criança gordinha é criança saudável. O segundo passo é aumentar a atividade física da criança, é fazer com que a criança seja criança no seu brincar, que ela possa correr, que ela possa pular, interagir com outras crianças e não ficar limitado àqueles jogos de game station, limitados aos jogos de vídeo, de computador, a assistir televisão. A criança precisa correr, precisa pular, precisa se divertir como criança. O terceiro aspecto, quando essa reeducação alimentar e essa reeducação de atividade física não é adequada, é o uso de medicamentos que vão controlar não somente o nível desses lipídios, mas também que vão atuar sobre a característica alimentar da criança. Em relação aos lanchinhos, o que deve ficar muito claro é que nenhum pediatra quer ou deve proibir criança de comer qualquer tipo de alimento. O que deve ser feito é que essa distribuição desse alimento durante a semana e nos finais de semana seja adequado para não gerar doença na criança. O que nós estamos vendo hoje é a criança adoecendo por um mau hábito alimentar. E muitas vezes a maior dificuldade que se tem é de demonstrar aos pais que eles têm alternativa a esses lanchinhos, né, para que essa criança tenha um padrão alimentar adequado. Quando a gente vê em programas de televisão um método de reeducação alimentar, a gente vê que muitas vezes quem precisa se corrigir são os pais, porque eles dizem, meu filho não come, meu filho não gosta, quando na verdade foram eles que introduziram esse alimento para a criança. Sempre, sempre, sempre a gente tem que lembrar, criança não faz feira, criança não tem cartão de crédito, criança não tem salário, quem está comprando o alimento inadequado para essa criança, então são os pais. Então, são os pais que têm que assumir primeiro a sua responsabilidade sobre o padrão alimentar, sobre a oferta alimentar que eles estão introduzindo na sua casa aos seus filhos principalmente. Então, são eles que têm que se corrigir primeiro para que a criança possa posteriormente se corrigir. Eu não vou gostar de um alimento que minha mãe diz que eu não gosto. Não tem como. Se minha mãe diz, meu filho não gosta de feijão, se minha mãe está dizendo que eu não gosto, é porque realmente eu não gosto. Isso não deve ser bom. Se eu não vejo minha mãe ou meu pai comer salada, ter uma alimentação saudável no seu dia a dia, é porque aquilo não deve ser bom para mim. Se não é bom para o meu pai, se não é bom para minha mãe, não é bom para mim. Então, os pais têm que entender que são eles os maiores propagandistas de alimentos para os seus filhos. São eles que dão exemplo em casa. Então, são eles que têm que se corrigir.